Amém. Glória a Deus. Eu saio da igreja com a paz do Senhor. Amém? Ixi, gente. Eu sei que eu não comi, mas eu creio que os irmãos estão fortes aí no espírito, né? Então, eu saio da igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Nós somos gratos ao Senhor por estarmos aqui nessa noite, porque Ele tem nos dado força, tem nos dado saúde, vida para poder celebrarmos o nome dEle, né? Louvarmos a Ele. E por isso nós temos que estar assim, alegres, para cima, contentes. E nós vamos estar falando, então, o que está lá registrado em Lucas, capítulo 21, né, do versículo 1 ao 38. Esse estudo de hoje, posso lhe dizer que vocês vão refletir muito, porque quando se fala na volta de Cristo, a gente já começa a pensar várias coisas, né? O que será que vai acontecer? Como eu tenho que me comportar, né? E assim Deus vai falando e agindo nas nossas vidas. Então eu quero que os irmãos já vá lá abrindo Lucas capítulo 21, no versículo 1. Esse capítulo basicamente é pequeno, né? Comparado a outros aí. Ele é pequeno, mas ele existem 7 episódios registrados nele. O primeiro deles, ele fala sobre a oferta da viúva pobre. Amém? Quantos já abriram aí sua Bíblia? Quantos já acharam? Diga aí um glória a Deus, amém, aleluia. Amém? Glória a Deus. Escutei aí. Então vamos lá, vamos começar lendo, que diz assim o versículo 1. E erguendo os olhos, Jesus observou os ricos colocando suas contribuições nas caixas para a coleta de ofertas. Percebeu também que uma viúva pobre ofertou 2 pequenas moedas judaicas e exclamou: com toda certeza vos asseguro que esta viúva pobre contribuiu mais do que todas aquelas pessoas juntas. Porquanto todos os ofertantes deram daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua extrema pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Diga, tudo o que tinha. Amém. Então, aquela viúva, como resiste a Bíblia, pobre, ela deu tudo o que tinha, que era apenas 2 moedas. Essa moeda, no grego, tem o nome de lepton. Ele eram 2 moedinhas na cor bronze, que praticamente, vou dizer assim, é comparado a 1 centavo. Vale muito mais que 1 centavo, tá? Só para a gente ter uma comparação aí das épocas. Então, já naquela época já não valia tanto, hoje em dia menos ainda, porque menos de 1 centavo, né? Até estava dizendo ele, quando eu estava pegando essa ministração para ler, eu estava lembrando que com 1 centavo, na época, aqui já não existia mais, já era extinto, mas quando eu viajei para Recife, a gente comprava. Eu não sei se vocês lembram, mas era a época de comprar ovinho. Algo bem pequenininho, que não dava para nada, né? Mas praticamente é isso. O valor não tinha esse significado todo. Mas existe um significado maior, que aquela viúva representou, quando ela foi depositar aquelas 2 moedas. E um deles, a gente vai estar falando, a fé daquela viúva. O outro foi o amor e o sacrifício que ela fez para o Senhor. Quando ela se dirige para depositar apenas tudo o que tinha, que eram aquelas 2 moedas, quando eu falo assim, o amor, porque na verdade eu não tenho como dar algo a alguém se eu não amar. Se eu não viver em consequência, não amar aquela pessoa. Como é que eu vou tirar algo de mim e aquela pessoa se eu não a amo? Então, a primeira das características, um primeiro ensinamento que aquela viúva traz para mim e para você é o amor. Eu preciso amar para dar. Amém? Então, ela queria honrar ao Senhor com tudo que ela tinha. E nesse segundo, com relação ao sacrifício, na verdade, ela passar por privação, ela deixar, né? Vamos dizer assim, ela ficar com fome para dar
tudo que ela tinha. Ela pensar primeiramente em Deus e não nela. Ela colocar o Senhor como soberano na vida dela e não o dinheiro. Porque ela sabia o princípio de dar, a fidelidade, que é o outro aspecto que a gente vai entrar, que é com relação à fé. Quando aquela viúva ela vai depositar as 2 moedas, ela vai com fé. Por que, Lise, com fé? Porque, na verdade, como é que eu vou dar apenas tudo que tenho e depois ficar sem nada? Eu acho que, na verdade, enquanto ela ia ali, caminhando para depositar aquelas 2 moedas, eu fico pensando, né, refletindo, eu acho que interrogações vinham na mente dela. Dúvidas chegavam a bater na mente dela. E a dizer, tem certeza que você vai depositar essas 2 moedas? Você vai ficar sem nada. Você não tem nada para comer na sua casa. Você tem certeza que você vai passar por isso? Mas ela não deixou com que a dúvida ou as circunstâncias que ela estava vivendo interrompesse aquele momento de fé dela. Aquele momento de amor, de sacrifício e de honrar ao Senhor. Então, a primeira coisa que eu aprendo aí em Lucas, capítulo 21, do versículo 1 até o 4, que a gente acabou de ler, é que, na verdade, a atitude daquela mulher chamou a atenção de Jesus. E você não vê Jesus em nenhum momento triste por ela ter dado aquelas 2 moedas. Porque, na verdade, eu acredito e creio que depois que ela deu aquelas 2 moedas, ela foi muito mais ricamente abençoada. O Senhor supriu em tudo na vida dela. Porque é fácil, como aqueles homens que Jesus estava olhando, dando as suas ofertas, dar do que sobra. Difícil é dar o que você quase não tem. O difícil é esse. É difícil nas nossas vidas se sacrificar ao Senhor com as poucas forças que nos restas. É difícil, mas existe recompensa. E eu creio que aquela viúva foi recompensada. Existe recompensa. Amém? Glória a Deus por isso. Então lembre-se disso, essas atitudes, né, que a viúva tomou, são atitudes que nos fazem refletir e pensar como devemos agir em nossas vidas. Como é que nós temos se comportado em nos doarmos ao Senhor e nos sacrificarmos para Ele? Eu não falo só com relação à oferta, tá? A gente pode parafrasear aí também e falar com relação à nossa vida. Porque muitas das vezes a gente está cansado, a gente está sobrecarregado, a gente está com, vamos dizer assim, uma carga mínima, né? Uns 15% aí descarregando a bateria, mas você chega e fala, não, meu corpo está pedindo cama. Eu estou cansado, o cansaço está batendo, mas o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força, é aquele que me fortalece nos momentos da minha fraqueza. E daí você começa a se renovar. E é isso que eu acredito que Deus lá de cima começa a olhar e fica, isso aí, minha filha, sacrifício. Sacrifícios existem recompensas, a fé que envolve o sacrifício também, a fidelidade ao Senhor, porque ela cumpriu. Ela, na verdade, acabou agindo ali como um dos frutos do Espírito, que é a fidelidade. Ela foi fiel ao Senhor. Ela deu apenas as 2 moedinhas que tinha. E essas 2 moedinhas, ela honrou ao Senhor. Chamou a atenção do Senhor para ela. Amém? Glória a Deus por isso. Continuando aí no versículo 5. Nós vamos falar sobre a queda do templo profetizada, tá? Versículo 5 ao 6. Que diz assim, alguns dos seus discípulos começaram a falar com admiração sobre o templo, edificando com enormes pedras e obras de artes dedicadas a Deus. Então lhes declarou Jesus, chegarão os dias nos quais, de tudo que vedes aqui, não será deixada pedra sobre pedra,
que não seja derrubada. Bem, Jesus, ele tava lá, né? Na verdade, a gente já vê que ele estava ali no templo sentado, vendo aquele povo ofertar. E daí o povo começa a falar sobre a ornamentação, sobre a reforma que estava acontecendo no templo. E Jesus, ele olha para o templo e diz, tá vendo tudo isso? Não vai ficar pedra sobre pedra. Então ele começa aí com a primeira profecia da destruição do templo. Que, na verdade, essa profecia ela já foi cumprida 70 depois de Cristo, né? Quando Jerusalém ela foi destruída, né? O templo também em si foi destruído. Só para deixar essa explicação bem clara, porque a gente vai precisar entender aí os outros versículos. No versículo 7, então indagaram de Jesus, mestre, quando acontecerá tudo isso? E que sinal haverá quando tais eventos estiverem para se cumprir? Então começam a perguntar a Jesus, porque ele disse, olha, está vendo, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Então eles queriam saber quando é que ia acontecer, como iria acontecer. E o Senhor, então, ele começa a explicar. Você sabe que toda pergunta existe resposta? Não tem nenhuma pergunta que não existe resposta. Toda pergunta tem resposta. Por mais que sejam aquelas de tipo, eu só vou ter essa resposta quando eu me encontrar com Deus. Por mais que seja ela, mas ela vai ter resposta. Então, muitas das vezes a gente pergunta ao Senhor coisas que pensa que o Senhor se esqueceu, mas não. É no momento dele, é o silêncio, é no secreto. Ele vai te dizer no momento certo tudo o que precisa para a sua vida. Amém? O Senhor, ele vai falar com você como agir, como você deve fazer. Porque a gente fica agoniada, né? Uma das coisas do ser humano é... a irmã ali, a gente chegou, ela até estava conversando sobre isso. A gente fica agoniado, porque, na verdade, a gente é aquela geração do micro-ondas. Tudo pronto em 30 segundos. Tudo pronto em 1 minuto. Até quando abre uma página do telefone, no celular, você quer que abra logo. Nada de ficar a bolinha ali carregando, porque você não tem paciência. A paciência está pouca. Aí fica ali carregando, você já fica com agonia, já tira, reinicia o telefone para ver se o Wi-Fi vai pegar ou não. A gente é assim. Ontem. A gente não quer a resposta para daqui a 1 mês, daqui a 2 meses. A gente quer a resposta para ontem. E o Senhor muitas das vezes está dizendo, filha, eu estou te tratando. A resposta que você quer, eu estou tratando você para que você receba ela. Eu estou cuidando de você para isso. Amém? O Senhor é maravilhoso, gente. Ele não faz as coisas por acaso, não. E Ele não demora. Não, Ele age no tempo certo. Na hora certa. Amém? Aleluia. Obrigada, Senhor, por isso, Pai, porque o Senhor escuta o clamor do teu povo, Pai. O Senhor escuta os teus filhos. Então, quando eles começam a questionar a Jesus como aconteceria essas coisas, quais sinais, lógico que Jesus, ele respondeu isso. E ele começa a esclarecer no versículo 8, que daí a gente já entra nos 10 sinais da segunda vinda de Cristo. A gente já começa aí com Cristo dizendo o que é que vai acontecer antes da sua vinda. Né? Eu vou ler com vocês para a gente entender melhor. Que diz assim, no versículo 8. Esclareceu-lhes Jesus, referindo, cuidai para que ninguém vos iluda, pois muitas pessoas estão em meu nome, proclamando, ele sou eu. E ainda chegou o final dos tempos. A estes não sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos apavoreis, pois é necessário que esses fatos venham primeiro. Contudo, o final dos tempos não ocorrerá em breve. Versículo 10. E acrescentando Jesus, porquanto nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá muitos lugares enormes terremotos, epidemias horríveis e devastadora falta de alimentos. Então
sucederão eventos terríveis e surgirão poderosos fenômenos celestes. Entretanto, antes que tudo isso aconteça, vos prenderão e perseguirão, e assim vos entregarão às sinagogas e aos cárceres, e sereis conduzido à presença de reis e governadores. Tudo isso por causa do meu nome. Gente, eu acabei passando aqui, mas vamos ficar até o versículo 11, para eu tentar explicar a vocês que, na verdade, esses 10 sinais que Jesus fala, do 8 ao 11, são com relação à segunda vinda de Cristo, né? Quando Cristo retornar de novo, porque ele já veio, né? Morreu por mim e por você, ele levou os nossos pecados, e agora ele virá novamente, né? E nessa segunda vinda, ele alerta para os enganos, é uma das coisas, para os muitos falsos cristos que aparecerão falando que é ele. Ele ainda fala de guerras, de sedições. O que é sedições? É perturbação da ordem pública. É a desordem total, tá? Ele ainda fala também das guerras mundiais, quando ele diz que nação contra nação, reino contra reino se levantariam. Os grandes terremotos na terra, fomes, pestes, que é as epidemias aí contagiosas que matam milhares, coisas espantosas e grandes sinais do céu. Bem, são 10 sinais da vinda de Cristo, aqui registrada em Lucas, no capítulo 21, do versículo 8 ao 11. Quando Jesus ele começa a falar disso, ele está falando referente à sua segunda vinda. Mas quando nós entramos, gente, só no versículo 12, que eu acabei lendo, ele diz: entretanto, antes que tudo isso aconteça o quê? A destruição de Jerusalém, a derrubada do templo, tá? Ele está aí, nesse momento, respondendo a questão ali daqueles homens, onde ele pergunta quais eram os sinais. A gente já entra aí no versículo 12. Então, eu pergunto a vocês, tudo que eu falei sobre essa segunda vinda de Cristo, tem algo semelhante no tempo de hoje? Tem algo semelhante? Tem. Não é verdade? Tem. E como tem? E a gente já vê os enganos aí, os falsos profetas, pessoas dizendo que é o próprio Cristo, a perturbação da ordem, né? A gente já vê isso acontecer, as fomes, as pestes. Olha aí, a pandemia que se alastrou por causa do Covid. Isso não está registrado na palavra? Tá. E o que significa? A volta de Cristo. São um dos 10 sinais da volta de Cristo. E eu quero que vocês pensem e reflitam sobre isso. E aí, esses sinais que estão aí à porta, bem escancarado para todo mundo ver que Jesus está voltando. Como é que nós temos agido com isso? Já parou para pensar, se hoje fosse seu último dia, como você agiria? O que você faria? Porque muitas das vezes a gente pensa nas coisas para futuramente, né? Planeja, faz vários planejamentos. Mas, na verdade, existem coisas que não é para o futuro, mas para amanhã, ou até mesmo para hoje. Então, se tem alguma coisa que o Senhor quer fazer na sua vida, que você sabe que o Senhor está falando com você para você fazer, se levante em autoridade que você tem para isso. E comece a exercer. E comece a fazer aquilo que o Senhor lhe chamou. Porque todos estamos nessa terra com um propósito. Ninguém veio a essa terra em vão. Viemos com um propósito. Então, imagine se o Senhor voltasse. Como é que você iria fazer? Como você iria se preparar? Ah, Liz, eu preciso mudar isso. Ah, eu preciso mudar aquilo. Então, comece de já. Comece de agora. Porque, na verdade, o tempo já está aí, mostrando os sinais. Só não vê, só não ouve quem não quer. Porque até a palavra está sendo pregada. Amém? Então, pense
sobre isso. O que eu posso fazer? O que eu posso mudar? Amanhã ou depois Jesus pode voltar. Ou senão eu vou morrer. E aí, se acabou ali? Não. O corpo se acabou. Mas e a alma? Vai para onde? Qual o lugar que eu quero que minha alma vá? É para o céu ou para o inferno? Então eu não posso ficar em cima do muro. Eu não posso ser indecisa com relação às coisas de Deus e às coisas do mundo. Eu preciso optar pelo melhor e único caminho, que é o do Senhor, que é o de Jesus. Amém? Eis que estou à porta e bato. É o que o Senhor fala lá em Apocalipse para o povo. Então vamos lá. Então, como eu disse a vocês, a partir do versículo 12, ele já começa, então, Jesus a explicar com relação àquela destruição daquele templo. Quando ele diz que antes que tudo isso aconteça, ele já está dizendo, eu não disse lá a vocês que o templo seria destruído? Que Jerusalém acabaria sendo destruída? Aí ele começa a explicar como isso acontece. Então ele diz assim, entretanto, antes que tudo isso aconteça, vos prenderão e perseguirão, e assim vos entregarão às sinagogas e aos cárceres, e sereis conduzidos à presença de reis e governadores. E tudo isso por causa do meu nome. Versículo 13. Porém, isso vos será uma oportunidade para que deis testemunho. Amém? Glória a Deus. Quanta gente nesse momento de pandemia não deu testemunho? Quanta gente nesse momento de pandemia disse para uma pessoa, fique calmo, o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus que sara, e eu creio que Ele vai te curar, eu creio que Ele vai te livrar desse laço da morte. Quantas pessoas não chegaram para alguém para falar isso? Né? Que é um momento também, todo momento é momento de pegar a palavra do Senhor. Não existe hora nem lugar, nem situação, né? Então, continuando aí no versículo 14. Assentai, portanto, desde agora em vosso coração, que não deveis vos preocupar com o que haveis de declarar em vossa defesa. Porque eu colocarei as devidas palavras em vossa boca, e vos concederei sabedoria, a que não conseguirão resistir ou contradizer todos os que vierem a se opor a vós. E ele continua dizendo no versículo 16, mas sereis traídos por pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. Lembra lá? Esse versículo ele começa a remeter o que aconteceu lá no início, na criação. Caim e Abel. Né? Aquele que estava ali se dedicando ao Senhor, doando ao Senhor seu melhor, a sua melhor parte, e o irmão com inveja o matou. Então ele declara basicamente isso, ele faz lembrar e remeter a isso, o que aconteceu lá no início. Onde ele diz que muitos seriam traídos, até por pais, irmãos, parentes e amigos, e matariam alguns de vós. E ele continua no versículo 17 dizendo, e por todos seria odiado por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um único fio de cabelo da vossa cabeça. Então, ele estava dizendo assim, Jerusalém, vai acontecer tudo isso com você, mas não se preocupe, porque eu vou cuidar, né? Eu vou guardar. Lembra que eu falei com relação à destruição de Jerusalém do templo? É essa a resposta que Jesus está dando. E ele continua dizendo aí, no versículo 19, é na vossa perseverança que confirmais a salvação da vossa alma. Amém? Então Jesus ele dizendo assim, Jerusalém, continua perseverante, que aí sim você vai confirmar a salvação para a sua vida. Né? Como eu disse a vocês, ele estava falando com relação à destruição de Jerusalém, à destruição do templo, e ele então dá essa resposta a qual aqueles homens perguntaram, né, como aconteceria, e Jesus deixa tudo bem explicado. Já no versículo 20,
nós já entramos aí em outro momento, né? Que, na verdade, em outra situação, que fala com relação ainda à continuidade da destruição de Jerusalém, do versículo 20 ao 24. E ele diz assim: quando os virdes exércitos fechando o cerco ao redor de toda Jerusalém, sabeis que é chegada a hora, né, da sua absoluta destruição. Então, os que estiverem na Judéia fugirão para os montes, mas os que estiverem na cidade saiam imediatamente. E os que estiverem nos campos não venham para ela. Porquanto estes serão os dias da vingança, a fim de que se cumpra tudo o que está escrito. Ai das que carregam no ventre seus filhos, e daquelas que amamentam naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Ele continua no versículo 24. Eles sucumbirão ao fio da espada, e muitos serão levados como prisioneiro para todas as nações. Jerusalém será pisoteada pelos gentios, até que passe o tempo de poder agir assim. Então, ele estava dizendo para Jerusalém que ela seria cativa, ela seria presa, até o momento, né, que eles pudessem agir assim, dessa forma, né, de sobressair sobre o outro povo. Isso, como eu disse a vocês, ele se cumpriu, então, na década... Isso se cumpriu, então, 70 depois de Cristo, né? E Jerusalém, então, é destruída. Jerusalém, então, aí é totalmente devastada, os filhos ficam espalhados, né, pelas nações. E tem até uma palavra que fala com relação à galinha, onde Jesus disse que ajuntaria os seus filhos como os pintinhos, né, debaixo da galinha. Então, bem assim é o que ele estava, na verdade, querendo dizer aqui para Jerusalém, dizendo para aquele povo: vai acontecer tudo isso com vocês, mas não se preocupem, porque nem o fio do vosso cabelo tocarão, porque eu estarei com vocês. Amém? Ele aqui se referia ao povo de Jerusalém. E no versículo 25, que é onde a gente chega agora, ele fala do glorioso retorno de Jesus. Quando eu disse a vocês da segunda vinda, né? Eu disse a vocês que os 10 sinais era a segunda vinda de Cristo. E ele agora continua dizendo, né? Ele dá continuidade aí, essa segunda vinda de Cristo, nesse versículo 25. Do 25 ao 28. Como eu disse, o complemento também está no versículo 8 ao 11. Tá? Só para deixar claro. Então, vamos lá ler, que diz assim: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível estrondo do mar e das ondas. No versículo 26, muitas pessoas desmaiarão de terror, preocupadas com o que estará sobrevindo às populações do mundo, pois os poderes do espaço sideral serão abalados. Quando ele fala aqui que os homens, né, também tem versões que vai dizer que os homens desmaiando, ele fala do grande medo que a população vai ter, do grande terror que vai ser com relação ao abalamento das estruturas celestiais, né? Céu, terra, coisas que vão acontecer, que o ser humano vai ficar com medo, surpreso, que vai ter um choque, né, que vai chegar a esse ponto de desmaiar. Ele deixa claro aqui no versículo 20. E no versículo 7, continua dizendo assim: então se observará o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Sendo assim, quando esses fatos começarem a surgir, exaltai e levantai as cabeças, pois está muito perto a vossa redenção. Gente, quando ele diz isso, que está muito perto a vossa redenção, Jesus ele não estava querendo dizer literalmente o arrebatamento, tá? Ele estava querendo dizer com relação à libertação do povo de Israel.
Lembra que eu disse aqui que a cidade foi destruída, os filhos foram aí espalhados pelas nações. Na verdade, ele está dizendo aqui que nesse momento, então, Israel seria liberta, né, desse cativo, desse estado de desolação. E chegamos aí em mais outro episódio, que significa aí a parábola da figueira, que diz assim, no versículo 29, tá, gente? Eu estou só adiantando um pouco com relação ao horário, que diz assim: em seguida, Jesus lhe propôs uma parábola. Observai a figueira, bem como todas as demais árvores. Assim que começam a brotar, percebendo, reconheceis por vós mesmo que o verão está chegando. Da mesma forma, quando notardes que estes eventos começam a ocorrer, sabeis que está próximo o reino de Deus. Com toda a certeza vos asseguro que de modo algum passará esta geração sem que todos esses fatos aconteçam. Porquanto o céu e a terra desaparecerão, contudo as minhas palavras de maneira nenhuma passarão. Quando Jesus ele propôs essa parábola, eu acho que os meus pimpolhos aí, né, os pré-adolescentes, sabem o que significa parábola, né? Amém? Então, diga aí o que significa parábola. Muito bem. Então, são coisas do cotidiano que Jesus pegava para explicar algo do espiritual. Gente, eu fico feliz, eu fico alegre com o desenvolvimento desses meus pimpolhos aí. Eu fico até, quando eu estou conversando com ele, tem coisas que ele faz, gente, que eu digo, não, Deus, eu amo, são meus filhos, são minhas crias, né? Não parem não, mas como se fossem meus filhos. Porque eles evoluem de uma forma que você fica admirada. E, na verdade, você percebe ali que Deus está trabalhando, né? Deus está agindo. E isso é muito importante e fundamental para um crescimento da igreja. Então, como o Brian ali falou, a parábola ela é coisas do cotidiano utilizada para explicar o espiritual. E quando Jesus ele falou isso, ele está explicando com relação aos sinais do tempo, né, do fim do tempo. Ele disse, olha, aquela figueira, quando ela está lá, indo, né, nascendo, dando seu fruto, você sabe que está chegando o verão. Você sabe que ali o verão está perto. Então, bem assim é o que eu estou explicando para vocês. É o que eu estou tentando dizer a vocês. E esses sinais se sucederão antes do fim. Amém? Então, falou aqui que passará essa geração, né? É que tudo isso aconteça. Essa geração que ele fala não é com relação porque estamos nessa geração, é essa geração aqui. Não. Quando isso começar a acontecer, como já falei para vocês, os sinais estão aí, já estão bem claros. Essa é a última geração que está vivendo na terra e vendo essas coisas acontecerem. Amém? Eu e você podemos estar, podemos não estar, mas, como ele disse, passará tudo. Céus e terra, porém as minhas palavras não passarão. Gente, passará, pode se modificar, pode se transformar, mas as palavras do Senhor continuarão intactas. Porque como ele falou, e está se cumprindo. Tudo que eu tenho falado aqui, nós estamos vendo do nosso natural. Amém? Então, ele ainda, Deus ele é tão maravilhoso, eu fico admirada com relação aos ensinamentos, aos detalhes que Jesus ele presta atenção e ele dá, né, para cada um de nós. Porque ele começa a dizer, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, enganos, sofrimentos, doenças, pandemias, pestes. Vai acontecer tudo isso. Mas ele nos alerta. Deus é tão maravilhoso que ele nos alerta para que a gente preste atenção, né, quando todas essas coisas acontecerem. E não é diferente aí nesse novo episódio que vamos entrar aí, no versículo 34. Devemos viver vigilantes. Então, ele começa dizendo assim:
Tende cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez e das ansiedades desta vida terrena. E para que aquele dia, que dia? O dia da segunda vinda de Cristo, não se precipite sobre vós de surpresa, como uma armadilha, né? Então, preste atenção que ele está aí nos alertando. Ele está dizendo, filho, acorde, né? Preste atenção nos sinais de quando isso se sucederá, de quando isso acontecerá. Jesus, ele fala, né, também na sua palavra que acontecerá naquele dia onde ninguém espera virar como um ladrão, mas que estejamos prontos e preparados, né, para quando acontecerem. No versículo 35, ele continua dizendo, pois ele certamente virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Vigiai, portanto, em todo o tempo. É na metade do tempo? É uma vez ou outra? Não, em todo o tempo. Ele pede para vigiarmos, orando para que possais escapar de todos esses eventos que estão para acontecer e apresentar-vos em pé diante do Filho do Homem. Quando ele fala aqui apresentarmos em pé diante do Filho do Homem, aqui ele dá a certeza do arrebatamento. Aqui ele está dizendo quando seríamos então arrebatados. Mas esse arrebatamento vai acontecer. Por isso que tem vertentes que dizem, né, que esse arrebatamento aconteceria antes dessa segunda vinda de Cristo, né, que já estaríamos com Ele lá, não passaríamos pela grande tribulação, por esses momentos de sofrimento, tá? Existe a vertente mais forte é essa, acreditam mais nisso, né, que o seu povo não passará por isso, que estaríamos com Ele. Quando ele fala aqui, como eu disse a vocês, que estaríamos apresentados em pé diante do Filho do Homem. E no versículo 37, ele continua dizendo, Jesus passava o dia ensinando no templo, e ao pôr do sol caminhava até um monte chamado das Oliveiras, onde passava a noite. Ao raiar do dia, todo o povo se dirigia ao templo para ouvi-lo. Então, encerra-se aqui essa explicação com relação, então, à volta de Cristo. E, na verdade, o que eu quero, e vou tentar resumir para vocês, que vocês absorvam, é que prepare-se. Prepare-se porque o Senhor está voltando. Porque Ele já está perto e os sinais estão aí para todo mundo ver. Né? Vamos aí estar atentos e vigilantes, como Ele disse, em todo o tempo. Né? Ele não disse, ó, Elise, uma hora que você estiver na igreja, você fica vigilante, outra hora em casa fica de qualquer jeito. Não. Ele disse, andai vigilantes em todo o tempo. Todas essas coisas vos sucederão, mas a gente precisa lembrar que tudo isso pode passar, pode acontecer, mas a glória maior, a esperança maior, minha e sua, é de saber de que um dia nos encontraremos com Ele, de que estaremos com Ele. Essa é a nossa melhor certeza e melhor convicção que temos nessa terra, de que um dia estaremos lá. E que tudo que passamos, ou vamos dizer assim, sofremos, não lembraremos, nem um pouco. Porque, na verdade, desfrutaremos de algo muito maior, que nos fará esquecer totalmente. Amém? O sofrimento e as coisas desse tipo não se comparam com o que há de vir. Então, guarde essa palavra no coração de vocês. E só para finalizar, abra lá em 1 João, capítulo 2, versículo 28. João, capítulo 2, versículo 28. Que diz assim, ele até tem por título os verdadeiros filhos de Deus. Sim, queridinhos filhos, permanecei nele, para que tenhamos segurança quando Ele se manifestar e não sejamos envergonhados diante dEle na sua vinda.
essa palavra aqui, ela nos faz remeter ao pensar, quando a gente chegar lá na frente de Jesus, quando a gente estiver ali na frente dele, que ele perguntar, e aí, o que foi que você fez em contribuição para o meu reino? O que foi que você cumpriu? Mostra aí as suas mãos. Mostre-me o que foi que você fez. E daí a gente tem que pensar e refletir. Será que o que temos desempenhado, o que temos feito, o que estamos fazendo, em tudo na nossa vida, vai fazer com que o Senhor diga, muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor? Ou será que vai dizer, servo mau, você só falou, mas não teve atitudes. Você não viveu o que realmente eu ensinei. Então afaste de mim que eu não te conheço. Essa palavra aqui é uma palavra que vai ficar gravada em você, para uma reflexão muito profunda. Porque precisamos pensar nisso. Precisamos refletir sobre isso. Lembre-se que a gente está nesse natural, mas não pertencemos a esse natural. Nós pertencemos ao espiritual. E o que tem mais peso na nossa vida é esse lado espiritual. Até porque, se a gente não estiver bem no nosso lado espiritual, no natural vai estar pior ainda. Porque se eu não buscar o Senhor, já está difícil. As situações buscando a Deus, imagine sem buscar. Amém? Então, lembre-se disso. Como ele diz assim, queridos filhinhos, permanecei nele, para que tenhamos segurança quando ele se manifestar. E não sejamos envergonhados diante de Deus, né? Diante da sua vinda. Amém? Então, que possamos estar sempre alertas, vigilantes, atentos a todo momento, né? Que o Senhor, então, venha a falar com você.